Informativa, sessão de segunda-feira, e como tem sido o hábito à segunda-feira, arrancamos a semana com os comentários do Dr. Sérgio Vieira. É para lá que nós vamos ao encontro. Vamos ao encontro do Dr. Sérgio Vieira, muito boa noite, bem-vindo a mais uma semana, bem-vindo, portanto, a mais uma segunda-feira para comentários. Boa noite, Hermínio José. Boa noite, senhores telespectadores. Antes de abordarmos os temas, gostaria de evocar um personagem que hoje, se vivo, celebraria anos, o general José Moyano. José Moyano foi um grande comandante. Organizou o cerco de Cabora Bassa, a travessia do Zambésia, a abertura das frentes de Manica, de Sofala e da Zambésia. Não podemos esquecer uma pessoa como José Moyano. É parte essencial da nossa história. Também, no domingo, celebramos a reversão da HCB para Moçambique. Há que falar de várias coisas sobre isso. Para soldar a aliança com o apartheid, Caetano fez um acordo com a África do Sul com duas implicações. Uma, preços irrisórios. Dois, a subestação seria instalada na África do Sul e a África do Sul é que nos vende a energia que nós produzimos a um preço muito superior. Agora, está-se a construir a linha Centro-Norte, mas eu creio que há que discutir os preços que nós vendemos à África do Sul, incluindo, enquanto não tivermos a Centro-Norte concluída. Mas já é nossa. Já é nossa. E é uma conquista. Por isso, obrigado a todos que trabalharam para que a HCB se tornasse nossa, que estão a trabalhar para o Centro-Norte, e há que rever as tarifas. Pois, a HCB é um grande orgulho dos moçambicanos. Precisamos. Estamos a vender a um preço e compramos a um preço superior. Tal e qual a história do gás, depende. Pois. É preciso que haja uma conciliação, portanto, desses aspectos. Doutor Sérgio Vieira, eu gostava também de convidar-lhe neste momento a olharmos para, enfim, outros temas. Já fez referência, portanto, a dois aspectos extremamente fundamentais e importantes, mas que olhássemos também para a morte de Fidel Castro, que ocorreu, portanto, à noite do último dia 25 de novembro, em Havana, Cuba, aos 90 anos. Fidel Castro, que no fim de todas as contas foi um grande amigo de Moçambique. Eu quero dizer que não foi apenas um grande amigo de Moçambique. Fidel, que faleceu, como disse, há dias, com 90 anos de idade, é um dos líderes essenciais que marcaram o século XX e as lutas de libertação nacional. Vai ser cremado e pediu que as suas cinzas fossem depositadas em Santiago de Cuba. O funeral será no dia 4 de dezembro, segundo tomei conhecimento na comunicação social. Ele marcou a libertação de Cuba. E quando eu digo marcou a libertação de Cuba, são muitas coisas. Cuba era um país controlado pelos gangsters, dos casinos, da prostituição, da lavagem de dinheiro. E a vitória da Revolução Cubana pôs termo a isso. Cuba, quando a Revolução triunfou, tinha uma percentagem de analfabetismo na ordem dos 80%. E
Ele liquidou o analfabetismo. E não só liquidou o analfabetismo, liquidou a miséria. E criou um sistema de educação que é quase um modelo para o mundo. As melhores faculdades, em especial de medicina, encontram-se em Cuba. Esteve com todos nas lutas de libertação, na América Latina, na África. Derrotou o apartheid em Cuito-Cuanaval. E a derrota do apartheid em Cuito-Cuanaval ajudou a libertação da Namíbia e a queda do apartheid. Deu 3 escolas aos moçambicanos, na Ilha da Juventude. Milhares de jovens estiveram lá. E eram escolhidos das famílias, entre as famílias que tinham menos posses para os seus filhos estudarem. Foram milhares, durante muitos anos. E depois, quando terminavam, iam para faculdades em Cuba. Apoiou-nos no campo da educação, aqui também, e no campo da medicina. Até hoje temos médicos cubanos aqui. O que eu posso dizer é que, com quem é que ele não esteve? Quem é que ele não apoiou? Obrigado, Fidel. Hasta la vista, comandante. Como se diz em Cuba, hasta la vista, comandante. Pois, entretanto, a morte de Fidel Castro gera neste momento alguma incerteza quanto ao futuro político de Cuba. Sente também, portanto, que poderá, enfim, valer esta incerteza, quer dos cubanos, quer, enfim, de outros meados políticos? Bom, é uma pergunta difícil de responder. Cuba, os cubanos, valorizam as conquistas da Revolução. Raul já anunciou que vai sair. Tem 86 anos, se não me engano. Eu não creio que o povo cubano queira perder as conquistas da Revolução. O presidente Obama está a fazer um grande esforço para pôr termo ao embargo e para pôr termo às relações iníquas entre Cuba e os Estados Unidos. Segundo vi na comunicação social, hoje iniciaram-se os voos regulares dos Estados Unidos para Cuba. Há que dizer, sem dúvida nenhuma, que o embargo contra Cuba resultou do facto de Havana, a Revolução, e estou a falar de toda a equipa, não estou a falar de Fidel sozinho, toda a equipa, terem posto termo aos gangues. E esses gangues tinham poder nos Estados Unidos. Gangues dos casinos, gangues da prostituição, gangues da lavagem de dinheiro, tinham hotéis, tinham tudo. E fizeram uma pressão brutal. Na sequência disso, houve muitas crises. Inclusive, houve um momento em que a ameaça contra Cuba, e houve uma invasão que foi esmagada em Playa Girón pelas forças cubanas, a União Soviética decidiu enviar alguns foguetões com mísseis para Cuba. É a chamada crise do Caribe. Houve um acordo, com a intervenção também da França, entre a União Soviética e os Estados Unidos, e foram assumidos 2 compromissos. A União Soviética retirava os foguetões e as armas nucleares e os Estados Unidos comprometiam-se a não fazer mais ataques militares contra Cuba. Creio que esses 2 princípios, acordos, foram respeitados até hoje. O que vai acontecer
com a saída de Raul, com a mudança de gerações. Bom, só posso dizer que os cubanos sabem e estão conscientes daquilo que conquistaram. Espero que não deitem para o caixote do lixo as muitas conquistas que eles têm. Ainda há bocado falava dos médicos, temos médicos cubanos aqui. Há poucos países em África, na América Latina, em que não estão os médicos cubanos altamente respeitados pela qualidade científica. Os hospitais cubanos, tal como os hospitais indianos, estão no topo da assistência médica. Esperemos que tudo corra bem, que os compromissos sejam respeitados e que de uma vez para sempre desapareça aquela horrível base de Guantánamo que serve de campo de concentração de muita gente, que nunca foi julgada, nunca foi apresentada a tribunal e é uma ameaça militar contra Cuba. Pois bem, o segundo tema que convido-lhe para comentar tem a ver, portanto, com as mexidas no governo. O Presidente da República decidiu mexer o xadrez governativo do país, mais uma vez, trocando desta feita, portanto, o Ministro da Educação e Recursos, melhor, o Ministro da Educação, Dr. Jorge Ferrão, pela Dra. Conceição Sortano, e também preenchendo a vaga que estava livre no Ministério dos Recursos Minerais e Energia para o cargo de Vice-Ministro, colocando o engenheiro Fernando. Eu gostava de ouvir o seu comentário em relação, portanto, a estas mexidas no xadrez. É difícil falar sem ter dados. Ferrão foi um excelente reitor e desempenhou com muita competência o cargo quando estava em Nampula. Veio para Maputo, ficou como Ministro da Educação, mas era preciso substituir o reitor da Universidade Pedagógica, que vai do Rovuma ao Maputo. E o Ferrão é uma pessoa com uma experiência excelente de desempenho como reitor. Deram nomes ao Presidente da República e o Presidente da República houve muitos conselhos, mas não está amarrado a nenhum conselho. A opinião do Conselho Universitário da Pedagógica não é obrigatória para o Presidente da República. E ele deve ter ponderado, ouvido e tomado a decisão. Conceição Sortano, que substitui o Ferrão na direção da Educação, eu conheço há bastante tempo, parece uma pessoa muito competente, foi uma investigadora, é uma especialista de educação e só posso desejar que desempenhe bem o cargo para o qual foi designada, porque a educação, o saber e saber fazer são segredos do desenvolvimento e progresso. Quanto ao novo vice-ministro, pouco sei. Li o que dizem os jornais, não o conheço, ou pelo menos penso não o conhecer pessoalmente, mas sei que ele trabalhava na investigação nessa área e espero que possa apoiar devidamente o ministro. É isso que eu posso dizer neste momento sobre as mexidas, porque eu não gosto de especular. Vamos desejar-lhes bom trabalho, que tenham sucesso. Desejar bom trabalho, sucessos, para o bem de todos. Exato. E, sobretudo, também no caso dos recursos minerais, que eles comecem a servir o país e não apenas as transnacionais. Pois bem, e é sobre os recursos que nós vamos falar já a seguir e a aprovação da lei sobre a valorização da madeira. Que expectativas é que abre, portanto, a aprovação da lei em referência, especialmente no que diz respeito, portanto, à questão de prevenção e combate ao abate, portanto, de espécies protegidas e a ação de caçadores furtivos? São várias coisas. Primeiro, exportar uma matéria-prima tem um valor X. Exportar um produto acabado tem X ao quadrado ou ao cubo. Nós estamos a perder dinheiro ao exportar matéria-prima.
incluindo as madeiras. Tínhamos criado, ainda no tempo, começou-se no tempo do Mário Machum, quando era Ministro da Agricultura, e eu depois continuei, havíamos criado o INFLOMA, o Instituto Florestal de Manica, que estava a utilizar tudo, desde as folhas, a casca da árvore, as raízes, preparava para exportar e para o mercado interno a madeira para o fabrico e pré-fabricava portas, janelas, fosse o que fosse. Não vendíamos troncos. E, evidentemente, tínhamos valores acrescentados. A Suécia apoiou-nos no INFLOMA. O INFLOMA fazia concorrência à indústria do apartheid. E os agentes vieram e incendiaram as florestas à volta da zona do INFLOMA que alimentavam o INFLOMA. O INFLOMA pereceu, podemos dizer. Está há uns bons anos, há mais de uma dezena de anos, ou de 15 ou 20 anos, está parado. Creio que as máquinas estão enferrujadas, o pessoal desapareceu, que era competente. É isso que eu posso dizer. A outra parte, que é essencial, cortar uma árvore, há que repor a árvore. Há que repor. Há uma obrigatoriedade legal de fazer isso. Cortar e não repor é destruir a natureza. Chamar as secas, o mau tempo, o desespero para todos nós. Há uns que podem fazer negócio disso, mas os netos deles vão sofrer. São crimes. Há que reprimir e punir esses cortes, incluindo em zonas de reserva total. Eu, pessoalmente, há uns anos atrás, fotografei pessoas a cortar árvores numa zona do Chile que era declarada reserva total. Pois. Nada se fez. O que eu posso dizer também é que a explotação do marfim, dos cornos de rinoceronte, constitui um crime. Pois. E as pessoas associadas a isso deviam responder em tribunal. Não só com multa, mas com penas pesadas de cadeia. Destruir a natureza com penas pesadas de cadeia. Pois. E confiscando bens. Esta é a tal questão que lhe ia colocar, que não está devidamente atendida, portanto, geralmente não está atendida, quer, portanto, na lei de 2010, quer na atualmente aprovada, não está devidamente atendida e parece haver alguma omissão sobre o destino que se dá, portanto, aos bens apreendidos, ou seja, os produtos da fauna que têm sido apreendidos durante o processo de fiscalização e outras jornadas. Normalmente, no que diz respeito aos cornos e às presas, aos cornos do rinoceronte e presas, têm sido queimadas. Pois. Quanto aos troncos, têm sido apreendidos. Mas isto são matérias que ultrapassam essa lei. São matérias que devem figurar no Código Penal. É lá que vêm as penas. Quantos anos de cadeia, se há confisco, se não há confisco. É no Código Penal. E creio que também está em curso uma revisão do Código Penal. Pois. Gostava que olhasse agora, portanto, também para, no caso, escolhemos um tema de política internacional, que tem a ver com a recontagem dos votos nos Estados Unidos da América, fundamentalmente no estado de Wisconsin, que se propõe realizar uma recontagem dos votos obtidos na eleição do presidente daquele país, o candidato republicano Donald Trump. O sistema norte-americano, e fizemos referência a momentos, baseia-se nos votos do colégio eleitoral, composto por 538 delegados. E suspeita-se que tenha havido invasão dos hackers, portanto, nos computadores, que contabilizaram os votos no pleito eleitoral. O seu comentário, Dr. Sérgio? Bom, são muitos. Pois. Eu imagino um país
em que, segundo a contagem de votos, um candidato com mais de 2 milhões ou 2 milhões e meio de votos que o seu adversário seja derrotado e o adversário eleito. O que é que diriam os pais da democracia? Pois. O que aconteceu ou não aconteceu no Wisconsin, e que parece que os tribunais já determinaram que tem que haver uma verificação. Bom, há quem sugira que houve uma viciação nos computadores. Eu acredito mais no boletim de voto que a pessoa escreve do que no computador. Porque os computadores, e todos nós temos experiência disso, podem ser facilmente invadidos. Fala-se dos hackers, fala-se coisas similares. Houve, não houve isso? Bom, o tribunal vai verificar, há de ver com peritos. Agora, o que eu penso é que a regra existente nos Estados Unidos não é muito boa. E eu creio que há que haver os meios para rever essas regras. Incluindo nem sequer existe a figura do referendo nos Estados Unidos. E parece-me que seria conveniente que houvesse uma maior intervenção do cidadão. Não estarem as coisas reservadas ao Senado e Câmara dos Representantes, ou quem tem a maioria nesses dois órgãos naquele momento. Porque desprezar o voto direto do cidadão não me parece a melhor coisa do mundo. Vamos ver o que é que vai dar. Entretanto, esta nova experiência americana não lembra outras ocasiões em que tenha sido necessário, portanto, fazer-se uma recontagem de votos? Nos Estados Unidos não lembro. Exatamente, estamos a falar dos Estados Unidos, não lembro, portanto, de uma situação em que tenha havido, portanto, creio que houve uma situação há muito tempo, quando foi da eleição do presidente Hoover. Mas nesse tempo não havia computadores. Se houve ou não houve trafolhice, é-me difícil, nem sequer eu tinha nascido. Nenhum de nós tinha nascido. O que é que julga que poderá provocar esta recontagem? Convenhamos que a Hillary, por exemplo, os democratas vencem neste estado, muda completamente o cenário, portanto, total da votação nos Estados Unidos. O que é que isto pode provocar? Pode provocar a anulação da eleição do presidente Trump, do presidente eleito, e pode provocar também alterações no número de representantes e senadores, de deputados e senadores. Não posso dizer, porque desconheço na integralidade a legislação americana. Sei que o cidadão carrega no botão ou faz o boletim de voto. Se carrega no botão, facilmente o botão pode estar falsificado. Enquanto que o papel está lá. E estão representantes de todos a fazerem a contagem. Dr. Sérgio Vieira, já em jeito de fecho, esta segunda-feira, o antigo Presidente da República, portanto, Armando Emílio Guebuza, foi ouvido, portanto, em sede da Comissão de Inquérito que investiga, portanto, a dívida oculta de Moçambique na Assembleia da República. Tem algum comentário, portanto, e alguma expectativa sobre o que possa este inquérito produzir e agora, portanto, que está nesta fase avançada das audições? Olha, não posso dizer nada. Eu estou a ouvir agora a informação. Não vi nos jornais, não estive a ver noticiários, mas ele era o chefe de Estado na ocasião, que foram criadas as dívidas ocultas e, obviamente, que terá uma palavra a dizer. Agora, não podemos especular. E também creio que antes de haver provas, não devemos acusar. O resto é especulação e pode ser até calúnia, difamação.
vamos ver os dados que forem verificados, que o Gabinete de Luta contra a Corrupção, a Procuradoria e, finalmente, a seu tempo, os tribunais se vão pronunciar. Pois esta atitude e esta predisponibilidade de se fazer, portanto, presente e, acima de tudo, de buscar, deixar esclarecimento, é um bom indicador e, acima de tudo, pode ajudar em que medida, portanto, neste processo de reconciliação de Moçambique, por exemplo, com o FMI. Bom, se ajuda ou não ajuda junto ao FMI, não posso dizer. Posso dizer é que recusar comparecer a uma convocação de uma comissão de inquérito do Parlamento, da Assembleia da República, do Gabinete de Luta contra a Corrupção, da Procuradoria, é cometer uma ilegalidade. E, por aquilo que me está a informar, o Presidente Armando Emílio Guebuza obedeceu àquilo que são os imperativos legais ao comparecer perante a Comissão. Pois. Dr. Sérgio Vieira, deixo-lhe com um minuto e meio para últimas considerações. O que eu posso dizer é que hoje é um dia quente, estamos nestes tempos de zigue-zague. Lamento os milhares de crianças que não puderam fazer exame porque as escolas foram queimadas, porque as carteiras foram queimadas, professores foram assassinados. Quem o fez é um criminoso. Aquilo que se chama criminoso de guerra. O que posso dizer e desejar a todos uma boa noite. Obrigado, Dr. Sérgio Vieira. Desejo-lhe uma boa noite e uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar na próxima segunda-feira para mais comentários. Obrigado. Pois, saímos dos comentários para o Dr. Sérgio Vieira, desejando também, portanto, hoje também chamar telespectador uma excelente noite.